Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Céu da Semana. No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas astrológicas da semana que vai de 25 de setembro a 1º de outubro. Estamos na última semana de setembro, na primeira semana depois do equinócio, portanto, início da primavera no hemisfério sul, início do outono no hemisfério norte, e se muda de temporada. Muda muita coisa aqui embaixo. Aliás, preparem-se para uma nova temporada com 3 episódios maravilhosos. Episódios Libra, Escorpião e Sagitário. Bom, nessa semana a gente tem aspectos que são super favoráveis em se tratando de Mercúrio, que podem fazer a gente desenrascar um monte a vida da gente logo no começo da semana, mas depois o bicho pega, porque a gente vai ter aspectos difíceis entre a Vênus e Urano. E a gente ainda tem no final da semana uma lua cheia no signo de Áries, uma lua cheia daquelas, imaginando que Áries é um signo de conflito, pode ser um signo de conflito, um signo belicoso. Imagino que os conflitos todos que a gente esteja vivendo por agora venham a ganhar digamos, uma força, um fôlego, infelizmente, ainda maior. Embora, na temporada libriana, tudo que a gente queira na vida seja paz. É por isso que a gente vai lutar, né? Bom, que tal a gente conversar sobre isso e muito mais? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acaba de chegar, eu sou Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também as outras produções de conteúdo da Astróloga noutras redes sociais, especialmente no Instagram e também no site oficial. Bom, pessoal, gostaria de falar sobre o início da temporada libriana. É interessante porque quando a gente começa uma nova temporada, é início de nova estação, é começo de uma nova temporada, todos nós nos colorimos com os tons de Libra, de alguma maneira. Então todo mundo fica mais voltado para as questões da justiça, da beleza, da leveza, da paz, do amor, né, dos relacionamentos, todo mundo. Tanto é que eu fiz um vídeo no final da semana passada falando sobre quais são as 10 vocações, talentos, habilidades, virtudes que a gente pode aprender com o signo de Libra, e todos nós podemos aprender. Então eu acho interessante porque é um mês para a gente evoluir em se tratando das melhores qualidades librianas. Deixo para vocês o vídeo, para vocês assistirem, para quem não assistiu ainda, e para que a gente possa, enfim, crescer e amadurecer em mais um período, em mais uma temporada, imaginando que a gente está numa jornada de evolução espiritual. Bom, essa semana a gente tem questões importantes com a Lua. A gente vai ter uma Lua crescente até a quinta-feira. A gente ainda está num processo de alimentar aquela sementinha, né? Vê-la crescendo nessa semana. A sementinha que a gente plantou na Lua Nova em Virgem ainda. Em Virgem a gente vai estar alimentando, nutrindo afetos, relacionamentos e projetos que tenham a ver com as melhores qualidades virginianas. Portanto, saúde e trabalho, critério, aprimoramento, tudo aquilo que a gente tenha que aprimorar, tenha que melhorar, às vezes até tenha que criticar para ser melhor. Então é isso tudo que a gente vai ver acontecendo, crescendo, né, durante essa semana até a quinta-feira, e reconhece o apogeu dos nossos esforços. Já num outro eixo zodiacal, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Áries, como é lá para o final da semana, eu vou falar mais para o final do vídeo. Bom, essa semana a gente tem um aspecto muito favorável, aliás, alguns, e a gente deveria muito aproveitar, entre Mercúrio e Júpiter. Mercúrio é o deus mental, ele vai estar em bom aspecto com Júpiter entre os dias 24 e 26 de setembro, portanto, já desde o final de semana, tá? Aqui a gente está falando do favorecimento de diálogos, de acordos, de negócios, de viagens, de tratos, de combinados, de estudos, de provas de concurso, tá bom? Para quem tem situações pendentes em se tratando desses temas, esse é um dos melhores momentos dos últimos meses, sabe por quê? Porque a gente estava com Mercúrio retrógrado, então finalmente um monte de coisa anda para frente a partir de agora, tá? Que seja um momento, portanto, para a gente resolver pendências, fazer os nossos melhores negócios e, se bobear, ainda ganhar um din-din, tá? Bom, essa semana a gente tem um aspecto bastante tenso entre a Vênus e Urano, e aí a gente está falando especialmente de relacionamentos interpessoais, parcerias, casamentos e por aí vai. Isso acontece entre os dias 28 e 30 de setembro, fique atento a essas datas, a astrologia serve para isso, né? Bom,
Aqui a gente está falando de um dos movimentos mais inquietantes da semana, que deixa a gente muito agitado. A Vênus é o arquétipo do feminino e novamente a gente vai estar debatendo questões arquetípicas, portanto, o feminino, a mulher, né? Desde a semana passada e sincronicamente, e justamente quando da entrada da temporada libriana, o Brasil começou a debater novamente as questões referentemente à descriminalização do aborto, né, com a fala da ministra Rosa Weber no final da semana passada. Tudo isso vai ganhar corpo essa semana, a gente vai, imagino que mergulhar muito mais nesse assunto, porque são temas librianos, mulher, justiça, né, e são temas venusianos, imaginando que a Vênus é o planeta regente do signo de Libra, tá bom? Como eu escrevo no texto, a gente vai estar falando sobre tudo isso. Entretanto, em aspecto difícil com Urano, a gente pode tornar tudo mais difícil, divergente, disruptivo. A gente pode tomar direcionamentos retrógrados, né? E pode haver sim um embaralhamento de posições, às vezes de visões autoritárias, porque Urano em mau aspecto é uma figurinha tirana, tá bom? E justamente num assunto que é tão importante para o Brasil. A questão é que a Vênus em Leão, né, voltando ao arquétipo da Vênus em Leão, e deixo para vocês o vídeo, para vocês entenderem quem é essa mulher e como ela fala, como ela se posiciona, tá bom? Para ela, esse também é um assunto muito caro, porque isso fala sobre a maneira como ela quer amar, a maneira como ela quer cuidar das suas crias ou não, isso é um direito dela, do corpo dela, né? E isso tudo tem a ver com a sua identidade, sabe? E a voz do feminino chega, ou melhor, e a voz de um feminino cheia de força poderá ser ouvida justamente nessa semana, nesses aspectos. O feminino está sendo tão falado de maneira, digamos, espalhada, né, que de repente pode vir uma figura de fato que incorpore, que tome posse desse arquétipo e venha a falar na mídia e se colocar na mídia de uma maneira muito visível, mais visível do que antes, por exemplo, ok? Eis o duelo de titãs, que poderá nos ocupar grandemente essa semana. Então, estejamos atentos para essas questões que são da vida coletiva, mas também as questões da vida pessoal. Portanto, dificuldades em se tratando de relacionamentos amorosos, dificuldade no trato diplomático, disputas, divergências, como eu disse, que venham desde um relacionamento amoroso, passando pelos lares, as famílias, até as questões profissionais, tá bom? Se vocês se interessarem mais por esse assunto, quiserem que eu vá um pouco mais além nessa questão, a gente pode fazer um vídeo especial essa semana. Levantem o dedinho, né? Deem um joinha, que a gente pode se aprofundar nesse tema. Bom, no final dessa semana a gente vai ter uma lua cheia no signo de Áries. Ela acontece no 6º grau de Áries, no dia 29 de setembro, sexta-feira, nas primeiras horas do dia. Essa é uma lua cheia importantíssima. E sabe por quê? Embora não pegue por angulação, ela é a primeira lua cheia no eixo Áries, Libra, depois da mudança dos eixos nodais. A gente teve uma mudança de nó do norte e nó do sul, conhecido como cabeça e cauda do dragão. Há algumas boas semanas atrás, deixo o vídeo para vocês entenderem que esse é um momento de mudança de destinos no planeta. Então a primeira lua cheia, depois da mudança dos nodos lunares, pode ser uma lua cheia muito impactante. Embora a gente venha de uma lunação virginiana, o apogeu lunar se dá sob o eixo de Libra e Áries. Portanto, as temáticas entre feminino e masculino, entre paz e guerra, estarão em evidência nesses dias. Tanto é que a gente pode ver o acirramento de várias questões no Brasil. A gente está vendo aí a saída dos franceses, né, das tropas francesas e diplomatas franceses do Níger. Tem muita coisa acontecendo na África. E nessa semana a questão pode ficar muito maior. A gente está vendo um novo grande conflito startar ali pela Europa, né, que pode ter toda uma repercussão na Europa, que é a situação de Nagorno-Karabakh entre Azerbaijão e Armênia. Muito se fala sobre a possibilidade de extinção de minorias, né? Esse é um assunto super sério e que, como crescer da lua cheia em Áries pode tomar uma proporção enorme. As imagens que já estão vindo para a gente desde o final de semana das agências de notícia internacionais, porque são aquelas que mostram esses assuntos com mais evidência, mostram correria, gente em fuga,
gente desesperada. É um assunto sério, é um assunto importante e tudo isso ganha gravidade com cada vez mais durante a semana e muito proximamente a lua cheia, aí a coisa vai ficar realmente, pode ficar realmente enorme, tá bom? Aqui estarão em disputa desejos divergentes com imposição de uma força sobre as partes, portanto a gente está falando de desequilíbrio. Se em Libra a gente está falando do equilíbrio dos pratos da balança, numa lua cheia, a gente pode falar de força militar, força masculina, força unilateral, tá bom? Ou seja, o que a gente tem que fazer em Libra? Negociar. E negociar é uma das coisas mais difíceis, tá? Como a lua cheia deverá aquecer os conflitos já existentes, colocando mais lenha na fogueira ainda do que a gente imaginava, esse é um assunto importantíssimo para a semana, com certeza. Eu vou fazer um vídeo sobre a lua cheia no signo de Áries, de que maneira isso pode afetar ainda mais o nosso planeta, as situações que a gente vive em se tratando de política internacional e as nossas vidas pessoais, de que maneira isso nos atravessa e de que maneira talvez a gente possa ser e estar nessa ocasião, tá bem? Não percam, portanto. Bom, durante a semana, no decorrer da semana, a gente ainda tem mais um aspecto favorável em se tratando de Mercúrio. Dessa vez é um trígono com Urano, portanto, de novo, anotem na agenda e aproveitem. Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, esses caras estão em bom posicionamento. Uma oportunidade de trazer revelação, clarividência, informação adequada para a compreensão de uma série de processos que a gente não estava entendendo antes. Vocês lembram que Mercúrio estava retrógrado? Agora ele está andando para frente e fazendo bons aspectos. Então que a gente tire a bitola, porque agora a gente vai começar a entender as coisas com mais clareza, tá bom? Esse mesmo aspecto fala pra gente de criatividade, de originalidade e de razão, do uso da razão, afinal, Mercúrio está em Virgem. Prestemos atenção àqueles, portanto, que iluminam os nossos caminhos, tá? Para negócios e acertos, esse também pode se mostrar um ótimo momento, um ótimo aspecto, mas que a gente tome cuidado com as datas, porque a astrologia é calendário, porque logo na sequência a gente tem uma baita de uma ingresia com Mercúrio. Enfim, a gente está sempre seguindo esse balé celeste, tá bom? Bom, entre os dias 1º e 3 de outubro, aí já é do final da semana, né, no começo, até o começo da semana que vem, a gente tem uma oposição de Mercúrio em Virgem e Netuno em Peixes. Todas as vezes que a gente tem uma tensão com Netuno, Netuno não é um planeta maléfico, digamos assim, mas a gente tem que respeitar as regras da astrologia e uma oposição entre planetas é necessariamente um cabo de guerra. Como a gente tem, como Mercúrio é um planeta que fala pra gente sobre as nossas conexões mentais, a maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente enxerga e a gente descreve para o outro, conta para o outro que a gente está enxergando, sabe? É o planeta do diálogo, a gente se faz entender pelo diálogo, palavra é ponte. Em oposição a Netuno, a gente está falando de um efeito que eu chamo de sala de espelhos. Sabe aquela sala de espelhos de circo que a gente foi quando era criança? Que você entra e de repente você vê uma imagem de si muito magro, de repente muito gordo, de repente todo sanfonado. Esse é um efeito bem típico de um Netuno mal posicionado. Então a gente tem que tomar muito cuidado durante essa semana, principalmente imaginando e lembrando dos outros aspectos que eu acabei de falar. Então se a gente vai estar numa tensão e se tratando de relacionamentos, diplomacia com a Vênus, e se a gente está numa semana que vai combinar com uma lua cheia na sexta-feira, ter um mau aspecto de Mercúrio um pouquinho depois da lua cheia pode ser muito complicado, porque isso vai evidenciar a nossa dificuldade de enxergar as coisas com clareza e a possibilidade de estarmos sendo deliberadamente enganados por pessoas que querem distorcer a realidade. É por isso que a gente pode sim falar de mentira, de engano, de fraude financeira. A gente pode estar falando de pessoas que vão usar da mentira, da fake news para produzir mudanças de opinião, que, enfim, se a gente não tiver com a nossa opinião calcada em assuntos de fato sérios, sólidos, valores sólidos, a gente fica muito perdido. Esse é um aspecto que, em oposição, a gente também está falando do mau uso da religiosidade, da religião. Portanto, eu acho que essa semana vai ter um monte de gente levantando o nome de Deus em vão, que é para enganar, que é para iludir, o que é uma pena, porque o divino é sagrado e deveria ser tratado como tal. Então que a gente tome muito cuidado. Essa é uma semana onde a gente vai estar tratando de questões muito delicadas há muito tempo para todos nós, de aborto,
a guerra, então não é pouca coisa, tá? Eu diria o seguinte, que a gente vai numa escalada nessa semana até a lua cheia, mas que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente escuta e com aquilo que a gente reproduz, porque podemos estar numa sala de espelhos, reproduzindo distorções pra gente e para aqueles que a gente ama, sabe? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Enfim, essa é uma semana que reserva bons aspectos com Mercúrio, então olha, liga o turbo e resolve um monte de coisa no começo da semana, tá bom? E aí a gente vai ter as disputas da Vênus com Urano, Lua cheia e ainda a ingresia de Mercúrio com Netuno. Portanto, que a gente seja inteligente. Ontem eu compartilhei com vocês uma frase do célebre, amado professor de mitologia, um dos maiores de todos os tempos, Joseph Campbell, que ele traz pra gente um trecho que eu acho muito importante. Eu achei assim de uma clareza, de uma lucidez, fiquei tão grata a ele por ter tido a oportunidade dele me contar sobre isso, né, nessa semana, nesse final de semana, que eu queria muito compartilhar com vocês, sabe? Eu acho que é um assunto extremamente importante, extremamente atual, e eu queria ler. Pode ser? Joseph Campbell conta pra gente o seguinte, ele diz o seguinte: li em algum lugar sobre uma antiga maldição chinesa, que você nasça em uma época interessante. Este é um momento muito interessante, pois não existe modelo para nada do que está acontecendo. É um período de queda livre em direção ao futuro e cada um tem que trilhar o seu próprio caminho. Os modelos antigos não funcionam, os novos ainda não apareceram. Na verdade, somos nós que estamos moldando a nova formação de nossas vidas interessantes. E esse é todo o sentido, em termos mitológicos, do desafio atual. Nós somos os ancestrais de uma era por vir, os geradores involuntários dos seus mitos de apoio, os modelos míticos que inspirarão as suas vidas. Bom, em tempos decisivos como esses que a gente está vivendo, sem referencial, onde as pessoas estão muito perdidas, a gente está mesmo passando por um período de transição planetário, mudanças climáticas, guerras, valores, ideologias, tanta coisa. Mas é nesse momento que a gente tem a oportunidade de pavimentar para os que virão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente decide agora, porque agora é base e alicerce para quem está crescendo e para quem está chegando. Bora refletir também sobre isso. Acho esse um assunto super importante. Queria muito saber quais são as opiniões de vocês sobre esse trecho que eu achei simplesmente brilhante, pelo menos para mim foi um farol e tanto. Valeu, JC! Bom, pessoal, deixem aqui embaixo seus comentários no nosso espaço de terapia coletiva. Guardem aí, salvem esse material, que é material de consulta para toda semana. Compartilhem com seus amigos e com as suas amigas. E amanhã tem mais. Um abraço, um beijo carinhoso. Que tenhamos uma baita semana, apesar de tudo. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.